as you can see in the chat, we have a globe here in the bottom of the screen, a globe. Then you can choose the language between English and Portuguese. So Yes. when we are speaking in Portuguese, you can activate the English channel. So you're gonna hear the translation. Okay. Okay. Yes, Claudia, thank you. I can hear you. Okay. Can you hear me all right? Good. Yeah. So we are about having 2 minutes to start. Let's check the final issues. This goes off sometimes. Is there a way to turn on the lights? Yeah. Thank you. Yeah. Okay, so now it's 5 p.m. sharp, and I'm gonna open our webinar to the public. Is that okay? Tudo bem, gente? Abriu o nosso webinar. Podemos seguir? Ok. Sem problemas, né? Ok. Só existe alguma orientação com relação a gente ficar com câmera aberta ou não, Vlad? Como é que é? Qual que é a sua... Isso é uma coisa boa. Eu sugeriria que quando nós não fôssemos falar, que nós fechássemos a câmera para dar destaque a quem está fazendo a fala, tá? Então, Ok. eu pediria essa gentileza. Então, na hora que vocês forem falar, vocês abram suas câmeras e abram o microfone. E quando encerrar as falas, a gente fecha o microfone e fecha a câmera para dar destaque e também para evitar ruído e alguma dispersão de atenção do público. Ok? Eu só estou aqui colocando o nosso último arquivo que eu acabei de receber do cerimonial. E assim que eu tiver isso aqui aberto, a gente já começa o nosso evento. Professora Janete, boa tarde. Obrigado pela presença. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Obrigado por participar, Olá, representando o nosso reverendo. reitor. Olá, Deus abençoe. É um prazer. Professora, eu posso só te pedir uma gentileza? Eu escrevi o seu nome correto ou teve algum typo? Aqui eu estou vendo só o começo. É Janete com 2 T's, mas não tem importância, não. Não, ok. Já faço essa alteração de imediato.
Coisa de briga entre pai e mãe. Não tem problema. Meu pai queria ainda, minha mãe queria com 2 N's, com 2 T's. Jeanette, como era o nome da mãe dela, ele falou: de jeito nenhum vai dar um trabalho, todo mundo vai dizer, toda hora vai ter que falar 2 N's, 2 T's, então só 2 T's e pronto. Eu gostaria até de pedir uma autorização, professora, já que a senhora é a nossa pró-reitora e representa o reitor, portanto, a nossa autoridade maior nesse evento, de podemos iniciar aqui quando for 5h05, À vontade, iniciar o por favor. evento na medida em que os demais participantes forem chegando, né? Eles vão se conectando por conta de respeitar o horário dos participantes, do Padre Cirico, Claro. e porque também nós temos eventos que vão hoje até às 9 da noite aqui, então é uma agenda longa. E iniciamos o nosso fórum com sessões paralelas às 1h30 da tarde. Então, nós estamos aqui numa maratona de trabalho. Então, eu imagino. E eu agradeço que a nossa inspiração de usar o software e usar o Zoom desse jeito com tradução foi por conta do evento de abertura do semestre que a Pró-Reitoria organizou, Semana Pedagógica, e essa foi a nossa referência, inclusive a tradução pela Cláudia Miller, né? Então eu agradeço muito que foi ela está traduzindo, ótimo. Ela está traduzindo. Então nós estamos aqui inspirados pelo evento de começo do semestre. Muito bom. Tudo que bem? Bom que deu tudo certo e que ajudou aí vocês nessa organização também. Professor Vladimir, só um adendo, parece que a sala está pedindo autenticação. Perdão, eu só preciso certificar a autenticação, perdão? Dos participantes. Eles não estão conseguindo entrar porque eles estão pedindo alguma senha. Eu vou passar para você, Alan, o que está no nosso Zoom, o que foi programado. Eu até pedi a ajuda do Julian para que a gente pudesse entrar no portal. Então, só um momentinho, por favor. Professor Vladimir, Pois não? consegue me ouvir? Às vezes a autenticação é simplesmente colocar um e-mail. Se a pessoa tenta entrar sem o e-mail, o Zoom às vezes não aceita. Pode ser que peça mais alguma coisa, mas... Tá? Só para dar uma dica do que já aconteceu antes. Então eu pediria essa Eu estou voltando para o canal gentileza do inglês. para ser informado, as pessoas colocarem apenas o e-mail, por favor. E eu vou passar para o seu Zap o ID do webinar também, caso haja alguma dúvida, né? Bom, meus caros, nós chegamos aqui à abertura oficial do nosso 4º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. E eu gostaria de dizer que este evento é um evento, né, que tem como finalidade promover um debate científico e multidisciplinar sob a ótica do liberalismo clássico e da livre iniciativa. Nosso esforço é mobilizar e compartilhar experiências acadêmicas e também práticas exitosas entre empresários, pesquisadores, professores, estudantes, organizações não governamentais que são interessadas e afeitas ao tema da liberdade econômica, possibilitando uma interação muito grande entre academia e sociedade civil mais ampla. Então, o nosso evento, ele é um evento que se caracteriza por um evento que envolve pesquisa e envolve extensão. Quando a universidade vai para além dos muros, ou seja, ela sai da Torre de Marfim e estabelece esse diálogo com a sociedade, com a participação mais ampla do que simplesmente, né, eventos para dentro do nosso público de alunos e professores, né? Então, esse é um evento que é um evento aberto e um evento internacional. Este fórum, né, que é organizado pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, onde eu, professor Vladimir Maciel,
tenho a honra de ser o coordenador. Ele conta com sessões científicas, né, que já começaram hoje a partir da 1h30 da tarde. Então, da 1h30 da tarde às 4h30 de hoje e de amanhã são as sessões científicas. E a partir das 5 horas, nós começamos com as palestras e painéis, né? Em particular, a abertura com o lançamento de livro. Hoje, o livro em pauta é Em Defesa do Livre Mercado, do autor, o padre Robert Sirico, além de participação de palestrantes nacionais e internacionais. E este ano a gente tem um tema muito importante que unifica muito dos trabalhos científicos e dos debates que estão sendo feitos e dos painéis, que é a crise da pandemia, da Covid-19, como um desafio para o liberalismo. Então, esse é o nosso, é o grande tema do evento desse ano. Tá? Eu gostaria em nome da professora Janete, saudar todas as autoridades presentes. Professora Janete Brunstein, que é a nossa pró-reitora de graduação, representa o nosso reitor. E, em nome dela, eu agradeço a todas as autoridades que estão presentes nesse evento. E também agradeço a presença do nosso capelão universitário, o reverendo Dr. Francisco Crete Neto, o reverendo Frank, que já de longa data vem acompanhando vários eventos do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E ao saudá-los, eu saudo o nosso palestrante e convidado e autor do livro, o padre Robert Sirico. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Seria uma alegria enorme poder contar fisicamente com sua presença em nossa instituição, mas infelizmente quis Deus que este ano fosse diferente. Então estamos fazendo de uma outra forma, mas fica a nossa intenção de um contato físico tão pronto se restabeleçam as condições normais de convívio humano, né? E ao saudar todos, eu saudo os coordenadores, os docentes e discentes que estão nos acompanhando, e desde já, quebrando o protocolo, eu agradeço o imenso apoio da equipe do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, uma equipe que está no coração da gestão, que é o Alan Antônio, que é o nosso analista sênior, o professor Julian Portilho, que é professor convidado da nossa pós-graduação Lato Sensu e egresso do nosso programa de mestrado, e a nossa aluna de mestrado e bolsista de pesquisa, Mariângela Ghiseline. Sem vocês, seria impossível esse evento acontecer. Agradeço muito. E aproveitando até pela temática de hoje, a presença do padre Sirico como nosso palestrante, eu gostaria de abrir para um momento de reflexão, porque nós da Universidade Presbiteriana Mackenzie somos uma instituição de ensino confessional, né, e iniciamos o evento com uma reflexão, e essa reflexão será proferida pelo capelão universitário, Dr. Reverendo Francisco Crete Neto. Reverendo, suas palavras, por gentileza, a reflexão para a nossa noite. Boa tarde a todos, queridos. Todos me ouvem? Está na tela, está tudo certinho. Vladimir, me ouve? Ouço. Vladimir? Perfeito, tá tudo estou ouvindo o senhor, está ótimo. Ok. Ok, é um prazer muito grande estar aqui com os queridos e participar deste evento, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus, esperando, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem feito ao longo de 150 anos, abençoar a vida de vocês também com esta rápida devocional que vem da palavra de Deus. Queridos, uma discussão fundamental para os nossos dias é como nós podemos desenvolver uma ação ética que permita mais equidade social, mais qualidade de vida compartilhada em toda a sociedade. Um fórum de liberdade econômica e que defende esta liberdade também econômica, mas não só econômica,
também precisa discutir esta ação ética e moral. E parece-nos que Jesus Cristo deixa nesse mistério fundamentos muito importantes para nós alcançarmos este objetivo. São premissas éticas, são premissas morais voltadas para o bem comum, tanto da sociedade como do indivíduo, e que redundam em grandes bênçãos para quem as pratica e para quem é beneficiário destas ações éticas e morais baseadas no ensino, no exemplo, na prática do próprio Jesus Cristo, né? Uma ação construtiva, positiva, restauradora do ser humano, compartilhada com o próximo, como Jesus Cristo mesmo resumiu esta ação, esta visão, esta cosmovisão, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, dizendo que toda a lei e os ensinamentos dos profetas dependem de 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo, colocando de forma bem prática as palavras de Jesus, na sua carta aos Romanos, por exemplo, nos deixa algumas ações que restauram, que abençoam, que constroem, que redimem essa ação do ser humano, essa ação relacional, essa ação do bem comum, essa ação das boas novas de Cristo, do Evangelho, por exemplo, em Romanos, capítulo 12. Eu vou pedir que vocês ouçam, porque eu vou ler alguns versículos deste texto. O apóstolo Paulo diz: não se conformem com este século, com as coisas deste mundo, mas transformem a vida de vocês pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem e pratiquem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, o amor seja prático, vivencial, real, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se alegrai na esperança, tende paciência na tribulação, na oração sejam perseverantes, compartilhai as necessidades das pessoas e praticai a hospitalidade. Abençoai as pessoas que vos perseguem, não as amaldiçoeis, e alegrai com os que choram, com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam humildes. Não tornem a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem para todos os homens. E, se possível, no que depender de cada um de vocês, tende paz com todos os homens. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu queria destacar esta necessidade nesses dias difíceis que nós temos vivido, época de pandemia que afeta todas as sociedades humanas, que coloca em xeque muitos dos valores que nós temos vivido, nesta época de polarização política, em que nós vamos vendo não só os valores judaicos cristãos colocados em xeque, mas a volta, a sombra negra da volta de um Estado totalitário, de um peso muito grande da censura, da perseguição. We also see censorship and pursuit against those that want to do good in those hard times where the size of state is. A sociedade civil, nesses tempos em que nós vamos vendo o egoísmo do ser humano, vamos vendo essa cultura de guerra e não de paz, essa cultura de briga, essa cultura de querer se prevalecer, levar vantagem sobre o outro. Nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e tomar como exemplo do próprio Jesus Cristo
nas palavras do apóstolo Paulo, vivendo a prática, queridos, do amor e das virtudes cristãs, porque são transformadoras das vidas das pessoas, dos indivíduos e da sociedade. A prática das virtudes de Cristo, das virtudes cristãs, é transformadora de toda a sociedade. Ela resgata a plena humanidade e a plena humanização do ser humano, como indivíduo e como membro de uma coletividade. A prática destas coisas que nós acabamos de ler aqui, exortações do apóstolo Paulo, imitando o exemplo de Jesus, resgata a dignidade do ser humano, liberta da escravidão do pecado que tem na sua raiz o egoísmo, liberta da escravidão de um Estado totalitário que quer comandar a vida das pessoas, inclusive na sua expressão de religiosidade, mas possibilita também, além de libertar destas coisas, novas perspectivas para o homem, para a sociedade, perspectivas de igualdade, perspectivas de progresso, perspectivas que permitam que nós possamos construir uma sociedade mais igualitária e melhor, não baseado nas coisas dos próprios homens, mas no exemplo e no amor do próprio Cristo. Por isso, queridos, é muito importante nós refletirmos sobre essas palavras que acabamos de ler na Bíblia Sagrada, mas também, e quero terminar esta rápida devocional voltando ao início, refletirmos nas palavras do próprio Jesus Cristo, que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos, disse Jesus, fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros vos façam. Nós queremos uma sociedade de paz, de relacionamentos que permitam o crescimento uns dos outros, nós queremos abençoar as pessoas, nós queremos a prática do amor fraternal, cordial, nós queremos vencer a prática do mal com o bem, com a prática do bem. E para isso, nós precisamos de resgatar esta ética, esta ação ética, esta visão moral baseada no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo. E nós precisamos colocar em prática estas coisas para que haja liberdade, sim, plena, para que haja relacionamentos plenos e uma sociedade que possa se reconstruir e possa se reconstruir plenamente, constantemente, a fim de buscar a dignidade do ser humano. Neste sentido, eu quero terminar esta devocional, lembrando então que nas palavras e na ética judaico-cristã e nas palavras de Jesus Cristo, nós podemos ajudar a redimir, a dignificar, a resgatar o ser humano na sua plenitude para o exercício de uma plena humanidade, praticando aquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou como exemplo. Eu queria orar pedindo a Deus, no nome de Jesus Cristo, que abençoe a nossa querida Universidade Mackenzie, os preletores, eu vejo aqui o reverendo Robert Sirico, aqui na tela, God bless you, vejo aqui outros que estão participando, e queria pedir que Deus nos abençoasse nesta hora, para que o fórum permita estas discussões, traga a lume esta necessidade de uma ética libertadora, transformadora, regeneradora, uma ética baseada no amor de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus de amor, Pai querido, abençoa a nossa querida Universidade Presbiteriana Mackenzie, abençoa todos os seus diretores, desde os presidentes, desde o seu presidente, desde o seu reitor, a Direx, todos aqueles que têm, ó Deus, a responsabilidade de gerir essa instituição. Instituição que é tua, que é consagrada a ti, que veio do teu coração e que tem abençoado há 150 anos a sociedade brasileira.
Ó Deus, continua derramando sobre o Mackenzie, seja a universidade, seja o colégio, seja o instituto, todas as suas áreas de ação, as tuas mais ricas bênçãos. Abençoa, Deus, também este fórum que continua, os palestrantes. Abençoa, Deus, essas discussões para que redundem numa ação ética, numa visão moral que faça realmente diferença na nossa sociedade, vencendo o mal que nos cerca com a prática do bem. Este bem que vem do exemplo de Jesus Cristo, da ação transformadora e regeneradora de Jesus Cristo na vida daqueles que creem. Nos abençoa, Deus, abençoa a todos, é o que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Reverendo Francisco, pelas palavras. Eu queria, antes de dar continuidade, só agradecer e notar a presença do Dr. José Inácio Ramos. Boa tarde, obrigado pela presença. Professor Cleverson, nosso pró-reitor de controle acadêmico. Nosso presidente. Nosso presidente e nosso pró-reitor. E também vejo aqui o nosso diretor financeiro. Muito obrigado pela presença. Eu, dando continuidade, eu só gostaria de, então, passar a saudação da professora Janete, em nome do nosso reitor, professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Professora Janete, por favor, as suas saudações. Boa noite a todos. Em nome do Dr. Marco Túlio, eu venho agradecer o convite para participar desse 4º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica e já cumprimentando o presidente do Instituto, Dr. José Inácio Ramos e demais membros aqui presentes da Direx, o reverendo Francisco Crete, meu colega pró-reitor, Dr. Cleverson, com que também estendo o cumprimento a todos os demais pró-reitores, há também o Dr. Cláudio Parisi, que é diretor, né, do centro do CCSA, e, claro, o nosso convidado, o presidente do Action Institute, o reverendo Roberto, né? Então, boa noite, e já parabenizando pelo lançamento do livro, né, que vem trazer fortes elementos aí para o debate, né, desse fórum entre estudantes, pesquisadores, empresários, organização da sociedade civil, e esse ano tendo aí pelo seu grande desafio a questão da Covid-19, né? Temas como pobreza, liberdade, desigualdade, busca de soluções que sejam menos assistencialistas e mais substanciais, né, para realmente promover uma mudança de vida, né, na nossa sociedade, nas pessoas que mais precisam, a questão da saúde, a questão do meio ambiente, são os grandes temas, né, os grandes dilemas coletivos que a gente enfrenta e que precisa ser debatido por diferentes perspectivas e por diferentes lugares, né, alunos, pesquisadores, professores, sociedade civil, né, e precisa ser visto por diferentes perspectivas, porque é esse diálogo e essa diversidade que vai fazer com que a gente encontre soluções, né, e encaminhamentos, se não soluções, pelo menos encaminhamentos, né? E a universidade é o locus desse debate, né, que tem de ser realizado tanto dentro como fora da sala de aula. E num espírito de que, como eu sempre digo, que a gente rompa aquele olhar taken for granted, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Não, os problemas e as grandes questões e dilemas que vivemos foram histórica e socialmente construídas. Então, histórica e socialmente, eles podem ser modificados, não é porque nossa sociedade é assim que ela precisa continuar da forma como está. Mas, para isso, a gente precisa aprender a dialogar, né? Parece muito natural, né? A gente fala, todo mundo fala, né? Todo mundo ouve, mas, na verdade, será que estamos, de fato, nos ouvindo? Será que estamos, de fato, dialogando, né? Em busca de uma reflexão mais profunda e de encontrar soluções para essas questões que são coletivas. Então, eu tenho certeza de que esse fórum vai ser um grande sucesso, né, e que vai impulsionar a busca das soluções desse debate que vem com as
né, com todas as questões que vêm aqui sendo levantadas pelo livro, e ajudar não só na reflexão, mas na ação, porque a reflexão por si só, ela não leva a nada, né? Novas reflexões têm que levar a novos movimentos. Então, eu agradeço demais o convite e desejo a todos um excelente fórum. Muito obrigado, professora Janete, pelas suas palavras. Dr. José Inácio Ramo, convido o senhor para fazer a saudação em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Muito boa tarde a todos. Eu e o diretor Zé Paulo, que também é membro da diretoria executiva da Mantenedora do Instituto, tiramos uma brecha da nossa reunião diária, da Direx, diária não, semanal, da Direx todas as terças, para estar, pelo menos nesse momento singular de abertura. E eu quero cumprimentar a professora Janete, nesse ato representando o nosso magnífico reitor, Dr. Cleves, nosso correitor, o belo time de liberdade econômica, liderados pelo professor Vladimir, que preparou com zelo e denodo esse momento. Quero cumprimentar também a nossa atuante e dinâmica editora Mackenzie, na pessoa do professor Dr. John Neto, e dizer da alegria de ter recebido o modelo, o livro exemplar do padre Robert Sirico, em defesa do livre mercado. Vem a calhar no momento em que o nosso Centro de Liberdade Econômica está a lançar o 4º Fórum Nacional, 4º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, um evento que já está se tornando obrigatório para aqueles que lutam por uma liberdade econômica adequada para um país do porte do Brasil. Isso eu tenho dito com muita frequência, o significado de termos na nossa universidade, como a própria professora Janete acabou de mencionar, a questão de trazermos para a academia o debate de assuntos tão relevantes. E o livro aborda significativos momentos da liberdade econômica, do livre mercado, coisas que nós estamos já no Centro de Liberdade Econômica já há algum tempo querendo trazer para dentro da universidade e para fora dela, obviamente, uma discussão bem acalorada, bem aberta, no sentido de termos conhecimento, noção da grande interferência do Estado na economia e os modos, as maneiras adequadas, corretas, legislativas, jurídicas, de revertermos um pouco disso. A intervenção ainda é muito grande, países do porte do Brasil, que uma economia pujante como a que temos, nós ainda sofremos as amarras do Estado com dificuldades incríveis, como a de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, de pegar determinado documento na grande sanha cartorária que envolve o nosso país e por aí vai, bancos, tudo isso nós estamos muito cientes de como acontece. Mas eu finalizando, já cumprimento a todos os participantes do 4º Fórum, e, mais uma vez, ao autor do livro, a nossa editora Mackenzie, a nossa universidade, sempre atuante nesse segmento, e desejo pleno sucesso, pleno êxito no 4º Fórum. Desejo ao professor Vladimir que transmita à sua equipe os cumprimentos do Instituto pela realização do 4º Fórum, certos de que será de elevado proveito para todos. Eu e o professor Dr. Zé Paulo, nosso diretor financeiro, pedimos licença para, na sequência, não ficarmos o tempo todo que seria necessário ficarmos por outras demandas que temos, mas não poderíamos deixar de estar, nesse momento, transmitindo o nosso contentamento e os cumprimentos, como acabei de fazer. Uma boa tarde e um bom evento a todos. Muito obrigado pela palavra, doutor José Inácio, doutor José Paulo, muito obrigado pela presença. E, tendo em vista a nossa abertura institucional do 4º Fórum, né, seguimos agora, de fato, com o lançamento do livro, e eu passo a condução dos trabalhos para o nosso coordenador da editora Mackenzie, o professor John Sidenstreicher Neto. Professor John, a palavra está com o senhor, para que a gente possa conduzir a apresentação, a fala do padre Sirico, e ter o prazer de apresentar essa obra tão importante para a nossa instituição. Muito obrigado, professor Vladimir, pela oportunidade de participar desse evento. Eu cumprimento as autoridades do Instituto Mackenzie, também da universidade, e em especial o nosso convidado, o reverendo Robert Sirico, por essa oportunidade que temos de não só lançar o livro dele no Brasil para a língua portuguesa, como também poder ouvi-lo diretamente.
Há algumas informações, acho que interessantes e importantes a respeito do livro, de ter acesso, que eu gostaria de dar a todos aos participantes, que eu também gostaria de cumprimentar. Mas, obviamente, que o nosso objetivo aqui é muito mais dar atenção e ouvir do próprio autor os seus argumentos e as suas reflexões. Então, sem dúvida alguma, é muito interessante, muito prazeroso e estimulante. Nós temos o livro não só impresso e já disponível, já na nossa distribuidora, como também o livro em formato e-book. Mas o que eu gostaria de fazer agora, neste momento, é passar a palavra ao professor Lucas Freire. O professor Lucas Freire é professor da casa no Centro de Liberdade Econômica, é pesquisador ali também, professor do nosso curso de Ciências Econômicas. E o professor Lucas, ele foi agraciado pelo Acton Institute com o prêmio Michael Nowak em 2018. Então, isso nos alegra e mostra não só a excelência do nosso corpo, mas ao mesmo tempo também das conexões, e ao mesmo tempo dessa reflexão que a gente quer trazer para o Brasil para estimular o debate, como já foi evidenciado. Então, nesse momento, eu passo já diretamente a palavra ao Lucas, nosso colega, que apresente o nosso autor, e é de muita alegria que nós estamos aqui. Depois, ao final da sua apresentação, eu volto dando algumas informações a respeito do livro e como que ele pode ser adquirido e condições promocionais que nós estamos fazendo pela editora Mackenzie em função do seu lançamento. Lucas, com a palavra e obrigado a todos. Obrigado. Eu vou falar em inglês para ser mais hospitaleiro com o Padre Cirico. Padre Cirico, I'm very pleased to see you again. I had the privilege of shaking Father Cirico's hand 2 years ago at the Acton Institute, and it is an honor to introduce him to his audience today. Reverend Robert A. Cirico received his Master of Divinity degree from the Catholic University of America. During his studies and early ministry, he experienced a growing concern over the lack of training religious studies students receive in fundamental economic principles, leaving them poorly equipped to understand and address today's social problems. As a result of these concerns, Father Cirico co-founded the Acton Institute with Chris Moran in 1990. As president of the Acton Institute, Father Cirico lectures at colleges, universities, and business organizations throughout the US and abroad. His writings on religious, political, economic, and social matters are published in a variety of journals, including the New York Times, the Wall Street Journal, Forbes, the London Financial Times, the Washington Times, the Detroit News, and National Review. Father Cirico was awarded honorary doctorates from the Franciscan University of Steubenville and Universidad Francisco Marroquín. He's a member of the prestigious Mont Pelerin Society, the American Academy of Religion, and the Philadelphia Society, and is on the board of advisors of the Civic Institute in Prague. Father Cirico also served on the Michigan Civil Rights Commission from 1994 to 1998. His pastoral ministry has included a chaplaincy to AIDS patients at the National Institutes of Health. He is the pastor of Sacred Heart of Jesus Parish in Grand Rapids, Michigan. Now, today is election day in the US, as we are all aware, and many around the world have declared that much is at stake. So it is even more important that you are here with us. We thank you for making time for speaking to us this evening. You'll be discussing a very important topic which goes deeper than everyday politics and speaks to the very foundations of liberty within the bounds of morality in light of the dignity of the human person. Welcome to our forum, Father Cirico, and thanks for being here with us. Thank you very much. It's a real delight to be here and to be distracted from what's going on outside this building right now with the American political elections taking place. I'm so glad you all have a copy of my book in Portuguese, which I do not have yet. So this is one more sadness that I'm not with you in your beautiful country. I visited Brazil previously, and I hope that I'll be able to come back, and especially to be able to come to Mackenzie. I'm so grateful for all of the words that have been spoken, and especially for this forum that you're engaged with, because I think these ideas are really vital. I want to, in a sense,
summarize the themes of the book without being boring. I'm only going to speak for about 20 minutes, and hope what I say will stimulate you to read the book and perhaps debate it. I don't expect that everyone will agree with everything I've said. If that happens, it would be a miracle, because that doesn't even happen in my family when we sit around the table. That makes for good digestion as well. I grew up in New York City. I live in Grand Rapids. I'm in the center of the United States right now, but I grew up in New York City. And we were a modest family without many means. And I remember in growing up, there was a neighbor just across the way. I relate the story in greater detail in the book, but she was just, her window, I could look into her window, she could look into ours. And one day I watched her as she began to prepare some sweets, some pastries. They're called rugola. They're an Eastern European pastry. They're delicious. But as she began to prepare it, I watched her. I was about 5 years old. From the kitchen that I was in, I was peering up over the windowsill and watching into her window as she mixed the ingredients and laid them out on a sheet and put them in the oven, and kept doing this. And pretty soon I could smell the cinnamon and the sugar and the raisins coming out. And I didn't say anything to her, and she didn't say anything to me for the first moments of this, until she took out the last of the rugola and placed them on the windowsill of her apartment. And then she beckoned, "You'll come. I'll give you to eat," she said. These Mr. and Mrs. Schneider were refugees, I was told by my parents. I didn't know what that meant. At 5 years old, I didn't know what a refugee was. I thought it was another country. But as I went up to her window, she said, "Put out your hands and I'll give you some of these." And I did. She put a napkin on the top of my hands and then placed the rugola, the warm, luscious rugola, into my hands. And as she did that, I noticed along her forearm, there were a series of blue tattooed numbers. And I had no idea what that meant. And to be honest with you, I was mostly interested in the rugola. I went back into my apartment, and my mother came into the kitchen. I showed her what Mrs. Schneider had given me. And I said to my mother, "But why does Mrs. Schneider have numbers on her arm?" My mother gave me the first lesson I had in moral theology. For that matter, it was a lesson in economics, a lesson in politics, a lesson in freedom. It was a lesson in life. And here's what she said to me. My mother said, "Mr. and Mrs. Schneider lived in a place where people treated them the way people treat animals." And then she said, "You know, when you watch television and you see the cowboys lassoing the calf, what do they do with the calf once they catch it?" And I said, "Well, they stamp it with a brand." And she said, "Why do they do that?" And I said, "Well, so that everyone else will know whose calf that is." And I was horrified. You know, it's interesting. At 5 years old, I was horrified. I didn't know why, but I knew innately there was something wrong about this. This tells me something about the nature of natural law, that there's something in reality that tells us about what should be. And it was from that time on, understanding the evils of totalitarianism, of some people to claim to control the lives of others, that I went through in my life. And as I grew up, I saw that displayed in many different ways. But in the 1970s, I found myself involved in political movements of the left here in the United States. And I remember, despite being involved in all of the political engagements in those years of the 1960s, it was the end of the
anti-war movement, the anti-Vietnam War movement, the beginnings of the feminist movement in the United States, and the homosexual, the gay movement, as well as some other political union issues that were going on where I was living at the time, that I was an activist. And I believed, if you asked me at the time what the solution to the economic problem was, I would have told you, as I told a friend at the time, that it was the redistribution of wealth. And this friend, who didn't agree with me, said, well, have you read these books? And so he began to give me books to read. And I began to see that my good intentions were not enough to ensure justice in society. And as I began to read these books, I had a deeper appreciation for the right to private property. You know, I think there's no greater issue today that our various societies are having to confront than this issue of the right of human liberty as expressed in a market economy. Now, you have had professional economists speak to this issue during this forum, and we'll have more. And they will speak to you about the technicalities of it. And certainly they will demonstrate to you, the economic historians will demonstrate to you the practical superiority of a market economy over a socialist economy. That when you organize things from the center, when you mandate regulations on business, on entrepreneurs, on people, that what you do is you constrict the economy, because what you're doing in controlling the economy is you're attempting to control the human mind. And the human mind is the source of economic wealth. Man is man's greatest resource, Pope John Paul II said in his encyclical, Centesimus Annus. So when I begin a discussion of economy, and the thing that converted me to believe in a free economy wasn't just the utilitarian question, but it was the moral question. What system is preferable, not just from a practical point of view, from the question of what produces more goods and services? Of course, that's important, because if we don't have access to water and food and shelter and medicine, then we are very desperate. But in addition to that question of practicality, there is the question of morality. What conforms itself better to the natural law? That is the question of this book. And that is why I want to defend the free economy. Not just because it produces more wealth, though, as I say, that is important, but because it's more in accord with who we are as human beings. You are a university that is rooted in a religious tradition. The chaplain began by quoting to us a number of scriptures, and among them was the passage in Matthew's Gospel where Jesus says, that the most important thing is to love God above all things and our neighbor as ourselves. So there's this dimension of who human beings are, first in our relationship to God. That is the transcendent relationship. That there's something about us that goes beyond our physicality. Certainly in the first page of the Bible, we read about that man is formed from the dust of the earth. But there's another dimension to who human beings are, and that is reflected in the gospel, where Jesus says, and we must love our neighbor as ourselves. That into us is breathed the breath of life. So there's the transcendent and the physical. And I think, in a way, the free economy better expresses this human reality than a forced socialist or centrally planned economic system. In a way, if I may speak theologically for a moment, I hope you give me that permission as a priest to be able to do that. My way of understanding the economy is rooted in a deeply
theological understanding of human redemption, both of human nature and of human redemption. And in the Christian revelation, the human race is redeemed not by just a statement of God, but an action of God. We see this in the first chapter of John's Gospel, where it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. But then a few verses later, it says, and the Word became flesh. That God so loved the world, he didn't just love it spiritually. He loved it physically. Why? Because he made it. The material world comes from God. So how I must apologize because the light goes out here every now and then I have to turn it on. I'm my own technician, you'll excuse me. The world was made by a good God, and the redemption of the world is the action of God to take the world back to himself, including its physicality. How do I know that? I know that because when he redeems the world, he becomes flesh. He dwells among us. Through the agency of a woman, God is born in time. He humbles himself to be like us in all things, but sin. And so it's very important, if we're going to speak about our Christian vocation, that we speak about it not just in relation to our spiritual reality, that of course is important, but to engage the physical reality as well, in the way the incarnation does it, in the way that the creation of the world does it, in the way, now I speak as a Catholic, but I think especially with Orthodox Presbyterians, you understand that the matter, the physical matter of the world in the sacraments is important, that the sacrament of marriage is a spiritual blessing, but it's a spiritual blessing on a physical union. In baptism, when we baptize, we use water. And in Holy Communion, our Lord tells us to take grapes and grain and transform them into bread and wine. What's the difference between grapes and grain and bread and wine? They've undergone human transformation. But Christ communicates himself to us through these physical means that have undergone human labor. And this brings us to the whole question of labor. What is that? The first vocation that God gives to the human race is a vocation of work, of entrepreneurship. That man is to work to be productive. And in order to be productive, it means that he must bring his intelligence, his reason, and transform the material world. Now, this, of course, involves the creation of wealth, because the creation of wealth is really just the expansion of human service. Why do I say that? I can wish that you have medicine, but unless I study the physical world and science sufficiently, I can't bring from the material world the things that you need unless I'm free to use my intelligence. That we mix our labor with the material world. The great oil production didn't exist 150 years ago. That it was the human mind that invented the mechanisms by which we transform oil into energy. And we could repeat over and over again the way in which entrepreneurship brings natural resources to human service. And that's essentially what a market economy does. Now, having said all of that, to say that human nature is more in accord with a free economy where people can be free to use their intelligence to bring out from nature the riches of the world, the wealth of the nations, to quote not Adam Smith, but to quote the book of Isaiah, that in order to do this, we have to recognize that we are these two realities, the physical and the spiritual, and that means
that while the production of wealth is necessary for the sustenance and the betterment of human life, we need something else. We need something that is moral and good and in accord with our transcendent dimension, our vocation to be with God for eternity. So we have to bring to bear on a market economy this moral perspective. You could have a free society that is not also a good society. What an institution like Mackenzie needs to do is to bring these things together. It's the thesis of my book, that in the same way that heaven and earth are brought together in the incarnation of God's Son, so the vocation of human beings to be saints also involves the manipulation of the material world. It involves work. Someone once said that no wobbly table ever came out of that carpentry shop in Nazareth, that St. Joseph and our Lord had great respect and reverence for the work they did, the carpentry work they did, that our physical engagement with the world needs to be seen as a way of living out our respective vocations. And this is why when you have policies that declare some government, some politician to have the right over your labor, it's in effect saying that they have the right over your mind. So human freedom or human reason requires human freedom. And that these things are not radically separated, that they're integrated with one another because they involve the integrated person who is spiritual and physical. How do we govern then? We govern in a society that first and foremost respects human liberty and the human liberty of associations, first and foremost of which is the family, and then the extended family, and then neighbors and other mediating institutions that form society. You see, the state is not society. Society exists. Man exists before the state. You can have this or that state, but first comes the human person and his free relationships. The state should not be seen, especially the central state, should not be seen as the normative actor in society. It shouldn't be seen as the resource of first resort. That the state exists to first and foremost ensure liberty, the rule of law, contract, the right to private property, and preeminently the right to life of the human person. And when a state takes on itself the prerogatives to guide and dominate every aspect of human life, we have first and foremost an insult to human dignity, and then we have the decay of society, including its productive capacity. The societies that are more dominated by state regulation are those societies that are less free and less prosperous. The societies that are freer economically, that protect the right to contract, the right to private property, and the other institutions of the free society, are those societies that tend to prosper. But what we must create is a society that is both free and good, because these are the dimensions of who human beings are. There is a French philosopher who once said that if you want to build a cathedral like Notre Dame, that represents the rising of the soul to God, the facade of Notre Dame calls us up to heaven, as all the beautiful churches do. He said, if you want to build such a facade, you must first understand geometry. He said, piety is never a substitute for technique. For without technique, piety cannot make use of nature for the glory of God. It's technique and piety together. So how do we answer the moral objection to the free society
the moral objection put out by Karl Marx or by various other socialists or by just good people who think that the way to solve problems is to use the government. Well, I have to say that the paradigm of Christianity is the thesis that there should be harmony in society. This is why it preaches peace and harmony and forgiveness. The thesis of Marxism is division. It sees warfare, class struggle between the owners of the means of production and workers, between men and women, between man and environment. Christianity says, no, there have to be harmonies. We have to work together, we have to cooperate. And in order to truly cooperate, we have to be free and recognize the equal dignity of our comrades, our friends, our neighbors. Mother Teresa, I think, refuted Marx more succinctly than any economist ever did. She said, we have no right to condemn the rich. We do not believe in class struggle and class conflict. We believe in class encounter, where the rich save the poor and the poor save the rich. I think Christianity can inform the free market. I think the liberal idea is right and needs to be supplemented by the moral vision of the Judeo-Christian tradition. And it's for this reason that I wrote the book, Defending the Free Market, that I'm with you today and that I commend you for your studies in this area. Thank you very much for your attention and for the invitation to be with you today in Brazil. Father Sirico, thank you very much for your knowledge and your time to share with us these words about Christianity, gospel, real life, and economics and a free society. Please, Professor John, I give you the word to you again. Okay. Well, thank you very much, Reverend Robert Sirico, for your thoughts and reflection and building the argument for our encounter of, I was just making some notes here about freedom, justice, sustainability, spirituality, moral arguments, ethics, rule of law, all of those things appear as not being able to meet the market, economic, and development. And I think you make a very strong argument for opening the dialogue. And even if we do not agree entirely with your arguments, we can think through and we can come up with more solutions and more encounters and more meeting places than just making the argument for the argument. So thank you very much for your thoughts, and it's a real pleasure to be able to be ahead of Mackenzie Press at this moment and being able to provide the book for our audience, our country, and hopefully for others. So let me just turn to talk to our audience here, and thank you very much, and it's great. Thank you. E eu gostaria só de dizer, em nome da editora Mackenzie, que nós temos esse grande prazer de lançar o livro. E com o Centro de Mackenzie Liberdade Econômica, nós temos no chat ou na rede social Slack, se você for lá e você verificar justamente ali no ícone livro Roberto Sirico, você vai ver que tem ali justamente o QR Code da editora e você tem as informações ali justamente com link para você poder adquirir o livro. Mas, ao mesmo tempo, também estou colocando aqui no nosso chat, se você não o tem ainda, o link da editora Mackenzie. Você pode ir diretamente lá na página da abertura, nós estamos fazendo o lançamento do livro na forma impressa, mas também no e-book, que é disponível por preços bem razoáveis. E no caso do livro impresso, a editora está dando um desconto de 20%. Nesses próximos 5 dias, do dia 3 ao dia 7 de novembro. Se você clicar lá, você pode comprar, independente de fazer parte
do evento aqui, ser do Mackenzie ou coisa assim, nós estamos dando 20% de desconto e você vai ter ali, segue todos os passos e pode comprar o livro. Esse desconto é dado por livro impresso, mas ao mesmo tempo também existe ali o link para o livro, o e-book, que já está disponível, diagramado, tem todo o conteúdo do livro impresso e ele está por um preço bem mais acessível, no preço de R$ 24,90. Então, essas são as maneiras como o Mackenzie e a editora se colocam à disposição, tentando justamente ampliar essa discussão e interação com o Centro de Mackenzie de Liberdade Econômica. Então, eu me coloco aqui à disposição, agradeço pela sua oportunidade, pelo professor Vladimir e pelo nosso autor, reverendo Robert Sirico, por essa oportunidade e também a sua generosidade de ter justamente aberto também canais para que esse livro pudesse ser traduzido e pudesse estar disponível aqui. Então, eu encerro aqui e agradeço muito. Estamos à disposição na editora para interagir e, ao mesmo tempo, facilitar. E qualquer coisa, não deixem de justamente visitar a nossa página ali, www.mackenzie.br/editora. Muito obrigado, professor Vladimir, e muito obrigado, reverendo Robert Sirico. Bom, eu queria agradecer imensamente Padre Robert Sirico pela presença, por ter sido gentil. Eu o conheci pessoalmente em 2016, no encontro da Mont Pelerin Society. Nós estávamos assistindo, inclusive, um debate sobre a América Latina e os assessores dos candidatos à presidência dos Estados Unidos à época, ou seja, exatamente há 4 anos atrás, nesse mesmo momento de eleições norte-americanas. E daquele momento em diante, a gente demonstrou interesse de ter uma publicação do senhor, e o senhor gentilmente, com sua editora, se deu todos os direitos, e essa generosidade permitiu que nossa editora universitária conseguisse produzir em português e, portanto, estabelecer em exemplar físico e exemplar eletrônico na Amazon, na forma de e-book, as suas ideias tão importantes e tão caras à nossa instituição e ao nosso Centro de Liberdade Econômica. Agradeço o apoio, inicialmente, do professor Kerr, que era o antigo coordenador da editora Mackenzie, e depois a continuidade desse trabalho e a parceria muito grande, inclusive para este lançamento, com o professor John e toda a editora Mackenzie, que fez um trabalho exemplar de capa, diagramação. O livro está agradabilíssimo de ler, então eu fico muito contente por isso e agradeço a presença de todo o público e das autoridades neste momento de abertura. Daqui 10 minutos nós iniciaremos um novo painel, a gente encerra esse painel, um painel com os nossos representantes do Legislativo, Federal e Estadual, para discutir a retomada da economia brasileira e qual é o papel que o Legislativo. Father Sirico, thank you very much for being with us this evening, and we hope to see you again personally. Thank you.